Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer tê-los aqui novamente nesse canal para mais uma nova reflexão para abençoar a sua vida, a nossa vida. Meu nome é Fernando e a leitura de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos a partir do 11, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. O Senhor Jesus, né? E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, vamos para a reflexão de forma objetiva e concisa para abençoar a sua vida. O que essa passagem dos 10 leprosos, o que aprendemos com essa passagem, pessoal? Primeiro grande ponto: a maioria das pessoas só buscam a Deus no momento do aperto, no momento do problema, da aflição. A maioria só busca a Deus não pelo que Ele é. Não buscam ter pacto, aliança, relacionamento com o abençoador, mas as pessoas querem as bênçãos geridas ou geradas pelo abençoador. É o que aconteceu naquela época. Os leprosos, com certeza, daquela época, naquela situação de aflição, porque depois vocês pesquisem de que maneira que a lepra age na saúde de uma pessoa. É horrível, né? Tanto que essas pessoas tinham que ficar afastadas uma das outras. Então, quando eles ouviram falar de Jesus, que estava entrando naquela região, naquela cidade, naquela aldeia, enfim, o primeiro ponto positivo deles foi o reconhecimento da autoridade, do poder, né, da divindade do Senhor Jesus. Eles viam ao Senhor Jesus como um grande homem de Deus. O segundo ponto, além desse reconhecimento, foi a fé e a humilhação perante o Senhor Jesus. Dito isto, o Senhor Jesus, claro que movido de íntima compaixão, curou os 10 leprosos. Curou os 10. Ou seja, a misericórdia dele é tão grande que ele curou os 10 sem olhar quem. E a outra grande lição é que ele não olhou entre aqueles 10
quem era do povo judeu, quem era fariseu, quem era escriba, quem era romano. Não. Ele enxergou a todos como almas, como ele nos enxerga como almas. E o outro ponto muito forte agora a se analisar é que, dentre aqueles 10, somente um voltou para agradecê-lo, dando glória a Deus, reconhecendo que, meu Deus, se não fosse o Senhor eu estava perdido. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então, somente um voltou para dar glória a Deus, e esse um que voltou, o mais interessante ainda, que ele era samaritano, ou seja, naquela época, os samaritanos eram considerados um povo estrangeiro, né, que não fazia parte, pode-se dizer que do povo de Israel, a nação santa, né, do povo de Israel. E aquilo admirou ao Senhor Jesus. Falei, poxa, mas eu curei, foram 10, só um voltou, cadê os 9? Só um que voltou, e o que voltou ainda é estrangeiro. Mas vai, né? Ele disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, é mais um ponto a se analisar, pessoal, que independente de placa de igreja, independente de quanto tempo você tem numa determinada igreja, independente se você tem algum título, né, ou faz parte da obra de Deus ou não, enfim, não importa. O Senhor Jesus vai te avaliar, Ele nos avalia pela sinceridade, pelo nosso interior. Não é pelo tempo que você tem de igreja ou de ministério, ou se você é líder de alguma coisa, não. O primeiro ponto que Ele vai avaliar é exatamente a sua sinceridade, a humildade e o reconhecimento de glorificar a Deus, como aquele samaritano, em se prostrar e reconhecer a divindade de que tudo na sua vida é devido à permissão de Deus. Então, se por um acaso hoje você tem vivido uma lepra espiritual, você tem vivido uma lepra na tua vida financeira, você tem tido uma lepra na sua vida amorosa, você tem tido uma lepra na tua saúde, na tua família, né? Enfim, independente do tipo de lepra, podemos fazer essa analogia, os problemas que você tem enfrentado na sua vida. O primeiro ponto a se analisar é o seguinte: não reclame, não murmure, e muito menos culpe a Deus ou a ninguém por isso, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos. Eu vou repetir, nós somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos através das nossas ações, decisões e escolhas. Então você está vivendo isso que você está vivendo, talvez esse tipo de lepra na sua vida, em função do que você plantou ontem, sem Deus, sem a direção do Senhor Jesus para a sua vida. E o amanhã também vai se repetir, né? A sua lepra vai se estender amanhã, se hoje você continuar plantando ações, decisões e escolhas sem o direcionamento do Senhor Jesus. Pense nisso. E o outro ponto mais profundo é: agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Talvez você pede as coisas a Deus, mas a primeira coisa que você tem que focar é exatamente o quê? Meu Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Mas independente da minha luta, independente desse tipo de lepra que eu estou vivendo hoje, me ensina, meu Pai. E eu te agradeço, porque eu sei que tudo é com a tua permissão e eu sei que tudo é devido ao que eu plantei ontem. Então me ajuda a partir de hoje a aprender a agradecê-lo por tudo, porque tudo coopera para o bem daqueles que agradam a Deus
e tudo acontece com a tua permissão. Quando você tiver essa consciência, essa postura diante de Deus, e não somente buscá-lo no momento em que o cinto aperta, no momento em que dói o calo, você aprender a buscar a Deus e agradecê-lo por tudo, na bonança e na escassez. Então você vai ver que você vai se encontrar na mesma condição que na mesma condição que aquele samaritano estrangeiro se encontrou. Ou seja, independente se você vai em uma igreja ou não, independente se você tem algum título dentro de uma igreja ou não, independente do seu tempo de igreja ou não, não importa. O Senhor Jesus, ele vai estar aberto, atento a pessoas que ajam como aquele samaritano. Que se humilhe, que reconheça e que agradeça, e viva em função disso para glorificar a Deus. E o mais importante aqui, para finalizar, exatamente no versículo 20, quando os fariseus o interrogam sobre o reino de Deus. E ele fala no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ele foi questionado sobre o reino de Deus. Então, esteja certo de uma coisa, assim como o Senhor Jesus estendeu a salvação para aquele samaritano e disse para ele, levanta-te, vai que a tua fé te salvou. Ou seja, ele quis dizer que o reino de Deus chegou para aquele homem. O reino de Deus chegou para o interior daquele homem. Ou seja, não espere que você morra, para chegar no reino de Deus. Claro que um dia isso vai acontecer, porque a nossa carne tem um limite de tempo aqui, E se você estiver no centro da vontade de Deus, a sua alma será escoltada pelos anjos até o reino de Deus. Mas enquanto isso não acontece, aprenda que o início da obra de Deus na vida de uma pessoa, o início da vinda do reino de Deus na vida de um mortal, acontece ainda aqui, enquanto respiramos. Ou seja, a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, que você passa a buscá-lo não pelo que ele tem a oferecer, mas sim pelo que ele é e pelo sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você, com sinceridade e com amor e com prazer. Então, você passa dentro de você a viver já o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, você se torna um pedacinho do reino de Deus aqui na terra. Isso é muito forte. E aonde você for, aonde você estiver, em meio aos seus familiares, amigos, pessoas ao seu redor de forma geral, ali você vai ser luz onde houver trevas. Ali você vai ser o sal para aquelas pessoas que precisam de sabor. Ou seja, você vai ser um pedacinho do reino de Deus, ambulante por onde você for ou estiver. Então pegue essa visão, pegue esse espírito, porque assim com certeza foi a vida daquele samaritano que foi curado, aquele leproso, ex-leproso que voltou e agradeceu. Sejam certos de que a salvação chegou até aquele homem, o reino de Deus chegou até aquele homem, e aquele homem foi levando o reino de Deus por onde quer que ele ia, testemunhando então a maravilha, o milagre, a transformação, a salvação que o Senhor Jesus havia cedido ou concedido para ele. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa reflexão, essa visão, meu Pai.
onde nós aprendemos que não devemos buscá-lo somente em função de um problema, em função de estarmos à beira da morte, por uma questão de saúde, por uma questão financeira, profissional, ou por algum tipo de aflição ou perseguição, pela escassez. Não. Mas que nós venhamos te buscar, meu Pai, pela tua essência, pelo teu sacrifício na cruz, reconhecendo o teu amor, a tua salvação por nós. E que venhamos reconhecer que o que somos hoje é o que plantamos ontem sem o Senhor. Então, se por um acaso essa pessoa tem vivido um tipo de lepra em alguma área de suas respectivas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, alcançar essas pessoas e dar também a salvação, fazendo com que o teu reino chegue em primeiro lugar dentro dessa pessoa e que essas pessoas então possam reconhecê-lo e agradecê-lo, meu Pai, por essa essência. E que essa pessoa possa então, por onde ela for, levar um pedacinho do teu reino que estará dentro delas para todos aqueles também que precisam. É o que eu oro, é o que eu intercedo, o que eu peço para mim, para os meus familiares e também para os respectivos familiares de cada ouvinte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, diga amém. Graças a Deus.